Boa tarde, boa noite, bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Todo mundo de boa? Queridos, entramos em Romanos. A carta de Paulo a Romanos. Finalmente as cartas. Vamos entrar nas cartas de Paulo, tudo aquilo que Paulo escreveu para as igrejas. Beleza? A condição do homem. A condição do homem e a justiça de Deus. É isso que nós vamos falar agora sobre Romanos 1. Beleza? Primeiro tópico que eu separei aqui, o Evangelho, o poder de Deus para salvar. Vamos abrir. Eu vou abrir aqui em Romanos 1, do 16 ao 17, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar comigo. Romanos 1, 16 ao 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Paulo, ele começa essa carta exaltando, mostrando o evangelho, né? Como que o poder de Deus, ele traz salvação. Como que todo aquele que crê pode ser salvo através de Jesus, né? Nós conseguimos ver isso. Paulo fala aqui não sobre obras, nem sobre merecimento humano, mas ele fala sobre fé. O justo viverá pela fé. Segundo tópico que eu preparei aqui para Romanos 1, a decadência moral da humanidade. Está em Romanos 1, do 18 ao 23. Romanos 1, 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Ou seja, Paulo ele descreve a queda do homem, que mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo quem é Deus, através da criação, parece que a nossa queda é ignorar Deus. Sabe, é fazer de Deus, nós conhecemos Deus, beleza, mas nós ignoramos Ele, nós não damos bola para Ele, sabe? Como se o Criador fosse substituído pela criatura, como se nós amássemos mais as coisas terrenas, como se amássemos mais, como se tivéssemos mais apreço, mais ternura por aquilo que é terreno, por aquilo que Deus criou, e não por Ele mesmo, não pelo Criador. Entende? Então, nós que somos humanos, nós nos tornamos o próprio centro de adoração. Entende? É isso que Paulo quer dizer aqui. E isso é o resultado dessa confusão, dessa corrupção moral e espiritual. Sacaram? Depois nós vamos ter as consequências do afastamento de Deus. Aqui em Romanos 1, 24 ao 32. Vamos 26, 24, 25 nós já lemos. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja,
Quais são as consequências desse afastamento de Deus? Eu separei um discurso aqui, que eu achei muito interessante, que eu achei na internet. Por escolher o pecado, o homem colhe a corrupção e a desordem. Paulo fala de paixões vergonhosas, pensamentos depravados e comportamentos contrários à vontade divina. Isso nos ensina que o pecado não é apenas um erro, mas uma força destrutiva que nos afasta da pureza e da paz que só Deus pode dar. Ainda assim, a mensagem é de esperança. Quem se arrepende encontra perdão e transformação no poder do Evangelho. Olha que loucura, né? Depois nós temos Romano 2 aqui, falando sobre o juízo justo de Deus. Ou seja, sobre a justiça de Deus. Então vamos falar sobre um Deus que é justo e imparcial. Aqui em Romanos 2, a partir do verso 1 até o verso 11, nós vamos ver Paulo advertindo Romanos, falando que ninguém pode ser isento da justiça de Deus. Ninguém pode ficar de fora do juízo de Deus. Isso é óbvio, né? Mas para aquelas pessoas talvez não era. Mesmo aqueles que julgam as outras pessoas, mesmo aqueles que fazem juízo das outras pessoas, elas estão sujeitas à mesma condenação se elas praticarem o mal. Então, aquelas pessoas que praticam o mal e eu julgo elas, eu estou sujeito à mesma condenação que elas. Esse é o juízo de Deus, né? O julgamento divino, ele é imparcial. Cada um é julgado segundo aquilo que cometeu, né? Então isso é lógico, isso é justiça. Isso nos convida, meus irmãos, a ser mais humilde, a ter mais transparência, ter mais temperança. Também com a nossa língua, né? Com o nosso falar, com nossos entendimentos, sobre preconceito, sobre essas questões. Depois nós vamos ler sobre lei e consciência. A partir do verso 12 até o versículo 16. Paulo, ele mostra tanto os judeus que tinham a lei, quanto os gentios que não possuíam a lei, sobre a consciência, né? Aquilo que nós falamos, creio que em João, né? Creio que nós falamos em João sobre ter consciência e salvação. A consciência humana, eu vou ler aqui o que eu separei também, para ler sobre isso. A consciência humana é uma testemunha interna da vontade de Deus. Mesmo quem não tem a Bíblia sabe o que é certo e errado no íntimo do coração. Isso nós chamamos de graça comum, tá? Isso reforça que o problema do homem não é a falta de conhecimento, mas a resistência em obedecer à verdade de Deus. Olha que forte isso. E Paulo fala exatamente sobre isso, gente. Aqui em Romanos, isso é loucura. Agora, nós vamos ver sobre a circuncisão do coração. Olha que doido. Olha o que Paulo está falando aqui. Circuncisão do coração. Pesado. Aqui a partir do verso 25 até o verso 29. Vou ler de novo. Paulo desmonta o orgulho religioso dos judeus, dizendo que a verdadeira marca da aliança com Deus não está no corpo, mas no coração. O verdadeiro povo de Deus é aquele que tem o Espírito Santo moldando o seu interior. Isso aplica-se hoje a nós, lembrando que a aparência de santidade não substitui um coração transformado. Valeu? Deus busca autenticidade, não religiosidade. Forte. Isso é forte. Por causa que os judeus naquela época só aceitavam ser cristãos aqueles que tinham a marca da circuncisão, que cortavam ali seu pênis para tirar a fimose e tudo. Então, essas pessoas eram dignas de serem chamadas cristãos e de aceitarem a Cristo. Mas Paulo fala sobre uma circuncisão no coração, fora desses judeus, mas falando sobre algo que mora aqui dentro de nós, ou seja, uma marca que agora não mais representa a aliança com Deus, que é a circuncisão no pênis, mas agora a marca que representa a aliança com Deus é uma marca no coração, uma circuncisão no coração, um corte no coração. Aquilo que faz eu abrir meu coração para que Jesus entre. Essa é a realidade. Fechou? Partindo para Romanos 3, nós vamos ver todos pecaram, mas ainda há esperança. Em Romanos 3, a partir do verso 9 para o verso 20, nós vemos a universalidade do pecado, ou seja, o efeito do pecado em nós. Deixa eu me posicionar aqui. Nós vemos a universalidade do pecado, nós estamos falando de um tema sobre depravação total, ou seja, não só nós, como todo o universo, toda a criação em si, se tornou caída com o pecado de Adão e Eva. Beleza? É isso que nós vamos ler. Paulo conclui que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Ninguém é justo por natureza. Ninguém busca a Deus por si mesmo. Impossível. Isso é impossível. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia sobre condição humana. Nós somos incapazes de nos salvar por nossas próprias obras. Essa verdade humilha o homem, mas exalta a graça de Deus. Isso é verdade, queridos. Nós não podemos nos salvar. É impossível nós nos salvarmos. Qualquer atitude que faça nós irmos em direção a Deus não provém de nós, provém de Deus. Saca? Essa é a loucura. Eu já contei pra vocês aquela história do homem que colava cartazes, procurava cartazes, e quando ele viu a imagem daquela pessoa naquele cartaz e falou, cara, eu vou em direção a essa pessoa, eu vou conseguir essa recompensa. Então ele procura, então ele abre a porta de um lugar, encontra aquela pessoa, e quando ele encontra aquela pessoa, ele vê que a pessoa está segurando a cola e o cartaz na mão. Jesus é essa pessoa. Jesus é a pessoa que segura o cartaz. Jesus é a pessoa que cola o cartaz e faz você procurar por ele, achando que você que está procurando, mas na verdade foi ele que induziu você a procurar ele. Vocês conseguem entender isso? Porque nós não somos capazes de procurar a Jesus por nós mesmos. Vamos seguir. A justificação pela fé. Em Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26, nós vamos ver esse tema, justificação pela fé. Mesmo nós sendo pecadores, somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Não é uma justiça conquistada, mas recebida como um presente. O sangue de Cristo é o preço da nossa redenção. E Deus, sendo justo, não ignora o pecado. Ele pune em Cristo para que possa justificar o pecado arrependido. Essa é a beleza da cruz. Justiça e amor se encontrando. Da hora. Depois, em Romanos 3, a partir do versículo 27 ao 31, nós vamos ver nenhum motivo para orgulho. Ou seja, todos somos pecadores. Todos. Não temos que se orgulhar em nada. A salvação pela fé elimina qualquer vanglória, elimina qualquer tipo de atitude de orgulho nosso. Não há espaço para o orgulho religioso, pois todos dependem igualmente da graça. Paulo encerra afirmando que a fé não anula a lei, mas confirma ela. Porque quem crê em Cristo deseja viver de forma justa diante de Deus. Assim, a fé verdadeira produz frutos visíveis de transformação e obediência. Romanos 1, 2 e 3. 3 capítulos fortíssimos. 3 capítulos fortíssimos sobre condição humana. Sobre pecado, salvação, fé, justiça. Onde vemos Paulo tendo esses feedbacks e trazendo isso para nós. Muito fera. As cartas, nós vamos se surpreender muito com as cartas. Muito. Porque Paulo ele fala de uma maneira muito da hora. Vamos seguir firme, queridos. Tamo junto.